Bom dia. Good morning. We have a great God. Temos Deus grande, He's given us a beautiful day. nos deu dia maravilhoso. He has already fed us in His Word Ele já nos alimentou na sua palavra and given us the opportunity to offer praise and glory to Him. e tem nos dado a oportunidade de oferecermos a Ele louvor e glória. We want to continue our study in the book of Romans, Queremos continuar nosso estudo no livro de Romanos and I would like you to open your Bibles to Romans chapter 8. e quero pedi-los a abrirem vossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Do you have your Bibles with you? Você tem sua Bíblia consigo? Well, let me see. Quero ver, diz Okay. ele. I know some have them on their phone, Sei que alguns têm na Bíblia, no seu telefone. but you must have your Bible. It's the most important book. Mas tem que ter a sua Bíblia, é o livro mais importante. Even as Brother Charles Mesmo como o irmão Charles, so dramatically and effectively taught us out of Romans 7, de forma dramática e efetiva, ele nos ensinou a partir de Romanos. and showed us that we must look at what the Bible teaches E ele nos mostrou que temos que verificar o que a Bíblia ensina, and not just what men or others may say. e não apenas o que as pessoas podem dizer. The Bible is truth. A Bíblia é verdade. It changes not. Ela não muda. It is the most important book for any É o one of us. livro mais importante para a humanidade. As one of the presidents in the past in the United States said, Tal como dos presidentes passados nos Estados Unidos disse, no man is educated who is ignorant of the Bible. nenhum homem é educado que é ignorante da Bíblia. And in the same way, E da mesma maneira, no one is ignorant who understands the Bible. ninguém é ignorante que entenda a Bíblia. It is the most important book. É o livro mais importante. It is unchangeable truth. É a verdade imutável. It is the foundation of our faith. É o fundamento da nossa fé. I encourage you to go to the bookstore, Os encorajo a irem à livraria and you can have the opportunity to buy many good e books. você tem a oportunidade de comprar muitos bons livros. But none of the books in the bookstore, Mas nenhum dos livros lá na livraria, no matter how great may be the teacher, não importa o quão grande o professor daquele livro, is equal to this book. é igual a este livro. The Bible is truth. A Bíblia é verdade. And we need to examine what others say, E nós precisamos examinar o que os outros dizem. no matter how important they may be, Não importa a importância dessa pessoa, by what the Bible teaches us. mas examinamos o que eles dizem pelo que a Bíblia nos ensina. Even as I heard in a prayer on one of the days of the conference, Durante desses dias da conferência, eu ouvi numa das orações that we need to be like the Bereans and search out to see if these things are que true. nós temos que ser como os crentes de Bereia, que provavam para ver se o que se dizia era verdade à luz das Escrituras. Having been a teacher of Charles in the past, Havendo sido professor do Dr. Charles no passado, it gives me great joy to see him studying and teaching from the Bible. me dá grande alegria ver ele hoje estudando e ensinando da Bíblia. On the other hand, it saddens me Por outro lado, fico triste when some people are satisfied with just thinking they understand because some important person teaches it. quando algumas pessoas são satisfeitos quando alguém pensa que ele pode ensinar. That does not mean the Bible is your authority. Não quer dizer That the Bible is your authority. It is not your authority. That does not mean the Bible is your authority. Can you start the thought again? Sure. Because I think I interpreted it wrongly. I will do that. If your confidence is in what other people say, Se a tua confiança está no que outras pessoas dizem, no matter how important or great they may be in the history of the church, não importa o quão importante essa pessoa pode ser na história da igreja, if that is your confidence, se essa é a tua confiança, then the Bible is not your authority. então a Bíblia não é a tua autoridade, mas sim as pessoas que dizem o que dizem. One of the authors that you have in the bookstore Dos autores que você tem lá na livraria is the man J.I. Packer. é o homem
J.R. Packer. And in one of his books, he says about the Bible E num dos livros dele lá, ele diz isso a respeito da Bíblia. that no one can say the Bible is their authority Que ninguém pode dizer que a Bíblia é a sua autoridade if they are ignorant of what it teaches. se eles não sabem o que a Bíblia ensina. And so, we want to be studying in the Bible as to what God is teaching us through it. Então nós queremos estudar a Bíblia para ver o que Deus está nos ensinando através dela. Knowing that even these great teachers in the past and in the present Sabendo que mesmo esses grandes professores do passado e do presente are not any different than you and me. não são diferentes de você e de mim. They are students of the Bible. Eles também são estudantes da Bíblia. They still have mistakes in what they think and what they say, Eles também ainda têm erros naquilo que pensam e no que dizem. even though they may have written very good books. Mesmo que tenham escrito livros muito bons. And we need to evaluate what they E say nós precisamos avaliar o que esses professores dizem from what the Bible teaches. na base do que a Bíblia ensina. This is the most important book. Esse é o livro mais importante. And if you understand the teachings of this book, E se você entende, if you understand the teachings of this book, os ensinamentos desse livro, okay? Then you are one that has the ability to understand God and how things really are. então você é quem tem a habilidade de entender a Deus e como as coisas são. And even as the psalmist said in Psalm 119, Da mesma forma que o salmista disse em Salmo 19, I know more than all my teachers, eu sei mais do que todos os meus professores, because your precepts are ever my meditation. porque os teus preceitos são a minha constante meditação. This is the most important book. Esse é o livro mais importante. And now we have the privilege of studying it together. E agora nós temos o privilégio de estudar esse livro juntos. Let us take a moment to pray and ask God to help us understand. Teremos um momento para orarmos e pedirmos a ajuda de Deus para entender. Our God and our Father, we humbly bow before you. We thank you for the abundance of your goodness, your grace, and the many gifts you bestow on us each day. I thank you, Father, for the great gift of salvation in Jesus Christ the Lord. I thank you for giving us your word, which teaches us of yourself and his work on our behalf. Prepare our hearts to receive your truth. Give us understanding in your word. Transform us by your grace. And give me accuracy and wisdom, Father, that I may present your word in a way that honors you and is beneficial for all who hear. To the praise of Jesus Christ the Lord we pray. Amen. The Apostle Paul said, I am not ashamed of the gospel. O apóstolo Paulo disse que eu não me envergonho do evangelho, Because the gospel is the power of God unto salvation. porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. For in it the righteousness of God is revealed Porque nele a justiça de Deus se revela from faith to faith. de fé em fé. And that's the essence of the book of Romans, E essa é a essência do livro de Romanos, where Paul systematically and logically develops the truth of the gospel. no qual livro Paulo, de forma sistemática, desenvolve a verdade da fé cristã. He is making it very clear that salvation is the work of God and not something we deserve. Ele torna bem claro que a salvação é uma obra de Deus e não é algo que nós merecemos. And in Romans chapters 1 through 11, we see this sovereign work of the righteous God. E de Romanos 1 até 11, nós vemos a obra do Deus soberano. And in Romans chapter 12 through 16, the sanctified walk of the redeemed one. E de Romanos 12 a 16, vemos o caminhar santificado dos redimidos de Deus. And if you remember in chapter 5, verse 1, E se você se lembra, vimos no capítulo 5, versículo 1,
Paul had described the fact that now, having been justified by faith, Paulo descreveu o facto de que agora, havendo sido justificados por fé, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. And chapter 8 is telling us about the consequences or the results of this great relationship that we have with God. E capítulo 8 nos fala das consequências ou do resultado desse grande trabalho de Deus na justificação do pecador. And in a very real sense, E num sentido muito real, Romans chapters 5 through 8 are the essence of the work of God in salvation. Romanos capítulo 5 até 8 constituem a essência da obra de Deus na salvação. And in chapter 8 verse 1, E no capítulo 8, verso 1, he begins to summarize this glorious work of God. ele começa a fazer um resumo dessa obra gloriosa de Deus. He says, "There is therefore now no condemnation Ele diz, não há mais agora For- condenação for those who are in Christ Jesus." para os que estão em Cristo Jesus. In your mind, you need to see a court. Na sua mente, você precisa ver uma citação. The judge is sitting on his Desculpa. chair, Precisa ver um tribunal. and the individual is standing before him. Um tribunal no qual o juiz está sentado e o condenado se coloca perante ele. The attorneys are there to either represent or to prosecute the individual that is standing before the judge. E aí os advogados estão lá, ou os procuradores estão lá, uns para defender, outros para acusarem o réu. And the judge makes a determination E o juiz, ouvindo o caso, faz uma determinação of whether the individual is guilty or not guilty. de se o acusado é culpado ou não. And if I am in Adam, E se eu estou em Adão, I am standing before God as my judge, eu me coloco, estou perante Deus como meu juiz, and the judge pronounces the sentence. e o juiz pronuncia a sentença. His verdict is guilty as E o charged. veredicto do juiz é culpado. You may want to say, "Well, I'm sorry. Você pode tentar dizer, desculpe, I didn't know that it was so important." eu não sabia que isso era muito importante. But the judge, the Lord himself, will say, "You are without excuse." Mas o juiz, o próprio Senhor dirá, mas você está sem desculpa. Whether I go into a courtroom in the United States or in Mozambique, Não importa se eu vou para um tribunal nos Estados Unidos ou em Moçambique, I can't escape justice by telling the judge I'm sorry. não posso escapar justiça simplesmente por dizer ao juiz, desculpa, I have broken the law. quebrei a lei, I am guilty. sou culpado. And the judge is righteously pronouncing that verdict. E o juiz é justo em pronunciar esse veredito. But in contrast, for those in Jesus Christ, Mas, em contraste, para aqueles que estão em Cristo Jesus, God has pronounced the verdict. Deus pronunciou o veredito. And in Jesus Christ, he says, no condemnation. E em Jesus Cristo, o juiz disse, não há condenação. Because Jesus has already paid the penalty for my sin. Porque Jesus já pagou a culpa do meu pecado. And as had been mentioned in a previous session, E como mencionamos nas sessões anteriores, in Christ Jesus, my sins have been separated from me as far as the east is from the west. em Jesus Cristo, os meus pecados foram separados de mim, tal qual o Ocidente é do Oriente. It shows us again the accuracy of the Bible.
Outra vez, nós vemos aqui a veracidade da Bíblia. When it says our sins are separated from us as far as the east is from the west. Quando ela diz que os nossos pecados são separados de nós do ocidente ao oriente, If it had said as far as the north is from the south, se tivesse a Bíblia dito do I should sul tremble. ou do norte, eu devia tremer, estremecer. I should be concerned. Devia estar preocupado. I came from the northern hemisphere. Eu vim do hemisfério norte. I've come into Africa in the southern hemisphere. Eu vim para a África no hemisfério sul. If I keep going south to Antarctica, Se eu continuar indo para o sul até a Antártica, as I keep walking, I eventually go north. se eu continuar caminhando, eventualmente é de acabar indo para o norte. God has not dealt with our sins from the north to the south. Deus não lidou com nossos pecados do norte para o sul. If I start heading east, Se eu começar indo para o oriente, if I go here from Nampula to Nacala, sair daqui de Nampula para Nacala, if I get on a ship and head towards Australia, e entrar lá num navio em direção à Austrália, I take a plane from Australia and I head to the United States, e depois apanhar um avião na Austrália para os Estados Unidos, I'm still heading east. ainda estou indo na direção oriental. And no matter how far I travel, E não importa o quão distante eu continuo, once I start going east, quando eu começo a ir para o oriente, and I keep going east, e eu continuo indo para o oriente, I will never go west. nunca vou para a direção East and ocidental. west never come together. O oriente e o ocidente nunca se encontram. That's what God has done for us in É o Jesus que Christ. Deus fez por nós em Jesus Cristo. Right now, Agora mesmo, there's no condemnation não há condenação to those who are in Christ. para aqueles que estão em Cristo Jesus. If you're like some of the people in America, Se você é como algumas pessoas na América, you don't believe what God has said in the Bible. e você não acredita no que Deus disse na Bíblia, You say, I'm going to try to take my chances. você diz, eu vou tentar minha sorte. I'm better than other people. Eu sou melhor do que os outros. Maybe God will accept me. Talvez Deus vai me aceitar. The judge has already pronounced the O sentence. juiz já pronunciou a sentença. If you are in Adam, Se você está em Adão, you are guilty. você está culpado. And all that awaits you is eternal judgment. E tudo que lhe espera é juízo eterno. Even if, like Saul of Tarsus, Mesmo se ser como Saulo de Tarsus, you understand and agree that the law of God is good. e você entende e acredita que a lei de Deus é boa, And every individual that says, I'm trying to live a good life and keep the commandments of God, e todo indivíduo que diz, eu estou tentando obedecer todo o mandamento de Deus, is no different than Saul of Tarsus, não é diferente do Saulo de Tarsus. except they don't have the conviction that they aren't able to do what the law said. Com a exceção de que eles não têm a convicção de que podem fazer o que a lei diz. But they are still guilty. Mas eles ainda permanecem em culpa. God said there'll be no surprises when you appear before Him. Deus disse que não há de haver surpresas quando você se apresentar perante Ele. If you are in Adam and trusting in your own merit and works, Se você está em Adão e confiando em teus próprios méritos e tuas obras, if you think you're a good person and God has to accept you, se você pensa que você é uma boa pessoa e Deus tem que te aceitar nessa base, God says, depart from me, you worker of iniquity. Deus diz, apartai-vos de mim, vós que trabalham I iniquidade. never knew you. Eu nunca vos conheci. But if you are trusting Jesus Christ, Mas se você está confiando em Jesus Cristo, you can know right now você pode saber agora mesmo there is no judgment that awaits me que não há julgamento que te espera. because Jesus has paid it all. Porque Jesus pagou tudo. And that is the summary that Paul is beginning in Romans chapter E esse 8. é o sumário, o resumo que Paulo começa com ele aqui no capítulo 8. The great contrast that Charles was bringing out for us at the end of chapter 7 and into chapter 8. O grande contraste que o Dr. Charles estava trazendo para nós entre o capítulo 6 e 8. In Romans chapter 7 verses 14 to the end of the chapter,
Em Romanos 7, do versículo 14 ao final do capítulo, we have the man that is aware of his sinfulness before God, temos um homem que está ciente da sua pecaminosidade perante Deus, without any hope and no way of being delivered from his sin. sem nenhuma esperança ou sem nenhum meio de ser liberto do seu pecado. But the man in Romans 8, Mas o homem, em Romanos 8, by the work of the Spirit of God, por causa da obra do Espírito de Deus, has been set free esse foi liberto from the rule of sin in his life. do domínio do pecado em sua vida. Now remember Saul of Tarsus while he was teaching in the Greek language? Lembre-se que enquanto o Saulo de Tarsus estava ensinando na língua grega, By nationality, he was a Jew, he was a Hebrew. por natureza ele era um judeu. And we could see that in verses 14 through 24, E nós podemos ver isso de que dos versos 14 a 24 of Romans chapter 7, de Romanos 7, Paul is expressing the grief of his heart as a man convicted of sin. Paulo exprime a tristeza do seu coração como um homem convencido debaixo da lei. It's an expression in Hebrew poetry. É uma expressão na poesia hebraica And 3 times he keeps saying the same thing. e 3 vezes ele diz a mesma coisa. And as he says it each time, he increases its intensity. E cada vez que ele diz essa mesma coisa, ele aumenta a intensidade do que diz. It's a great lament. É um grande lamento. It is a dirge of an expression of hopeless despair. É uma expressão de profundo desespero. And in the first cycle of where he expresses his despair, No primeiro ciclo, onde ele exprime esse seu desespero, that we find in verses 15 through 17, que encontramos nos versículos 15 a 17, he ends by saying that the problem is sin that indwells me. ela acaba dizendo que o pecado que habita em mim It is what's ruling and controlling my life. é o que está controlando e reinando sobre a minha vida. When he says he is no longer the one doing it, Quando ele diz que não é ele mais que faz o pecado, he's not in any way saying he's not accountable before God. ele não está a dizer que não tem responsabilidade perante Deus com as suas ações. He's not at all saying that he is not the individual either thinking the incorrect thoughts or doing the incorrect thing. Ele não está a dizer que não é ele que está a pensar os pensamentos errados ou que está a fazer as coisas erradas. But he's under the control of sin. Mas ele está a dizer que ele está sob o controle do pecado. He is a prisoner of sin, Ele é um prisioneiro do pecado. and he cannot do what would be pleasing to God. E ele, naquele estado, não pode fazer o que agrada a Deus. Even though he has been given an understanding in the law of what God demands. Apesar de ele ter sido dado a entender pela lei o que é agradável ao Senhor. In verses 18 through 20, Dos versículos 18 a 20, he is saying the same thing again. ele diz a mesma coisa de novo. My situation is hopeless. A minha situação não tem esperança. I have no way to get out of the control of sin. Não tenho saída, não tenho como sair do controle do pecado. And so notice the last statement of verse 20. Então, verifica a última declaração do versículo 20. The same thing he had said at the end of verse 17. A mesma coisa que ele havia dito no final do verso 17. The problem is sin that indwells me. O problema é o pecado que habita em mim. I wish I could live the way I know the Bible says I should live. Quem me dera eu pudesse viver da maneira que sei que a Bíblia diz que devo viver. But I can't do it because I'm controlled by sin. Mas eu não posso viver assim porque o pecado me controla. And then in verses 21 through 24, Então, a terceira vez, dos versículos 21 a 24, the third time he expresses his hopeless grief. a terceira vez que ele exprime o seu desespero total, o seu triste desespero. His great despair. O seu triste desespero. Oh, wretched man that I am. Oh, homem miserável que eu sou. He comes to grips with the fact that instead of being acceptable to God,
he's undone before God. Ele chega ao reconhecimento do facto de que, por não estar em comunhão com Deus, ela agora está completamente em falta perante Deus. He doesn't know where to turn for help. E ele não sabe para onde se virar para ajuda. Who will set me free? Quem vai me libertar? It's not something man can do. Não é algo que um homem pode fazer. It has to be something greater to liberate one from sin. Tem que haver alguma coisa grande, mais grande, para libertar alguém do pecado. And so he cries out in joy. Então ele clama em alegria dessa vez. Verse 25, thanks be to God. Versículo 25. Graças a It Deus. is through Jesus Christ. É por Jesus Cristo. Verse 1 of Romans 8, there's therefore no condemnation Então, versículo 1 de Romanos 8. Não há agora, portanto, for those condenação who are in Christ Jesus. para os que estão em Cristo Jesus. The verdict is in. O juízo, o julgamento, a sentença já foi pronunciado. Everyone that is in Adam is guilty. Todos que estão em Adão são culpados. Only those in Jesus Christ are acceptable to God. Somente os que estão em Jesus Cristo são aceitáveis a Deus. And the reason is, in verse 2, E a razão é, segundo o versículo 2, that the law of the Spirit of life in Christ Jesus é que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus has set you free from the law of sin and death. libertou-me da lei do pecado e da morte. If you're thinking through what Paul is saying, Se você está pensando no que Paulo está a dizer, it may surprise you that he says it is the thing that the Spirit has done for the reason there is no condemnation. você pode ficar surpreendido ao facto de que é o que o Espírito fez, a razão pela qual agora não há condenação. He will underscore it by the work of God in verse 3 E ele sublinha isso por mostrar a obra de Deus no versículo 3, that focuses on the sacrifice of Jesus Christ. que focaliza e concentra-se no sacrifício do Senhor Jesus. But what I need to understand, Mas o que eu quero que você entenda, to have no condemnation before God, para não ter condenação perante Deus, means that God has dealt with all of my problem in sin. significa que Deus já lidou com todo o meu problema do pecado. The important part of my problem in sin is I am guilty before God. A parte importante do meu problema do pecado é que eu sou culpado perante Deus. But I am also corrupt within and a slave to sin. E que eu sou corrompido por dentro e sou prisioneiro do pecado. God does not only deal with my judicial guilt. Então Deus não trata apenas da minha culpa judicial. God does not just deal with the penalty of my sin. Ele não lida apenas com a pena do meu pecado, But he also deals with the power of sin within me. mas ele também lida com o poder do pecado dentro de mim. The Spirit of life in Jesus Christ O Espírito da vida em Jesus Cristo has liberated you, me libertou, te libertou, has set you free te libertou from the law of sin and death. da lei do pecado e da morte. Even as we had seen in Romans chapter 6, Tal como vimos em Romanos 6, you are no longer a slave of sin. você já não é mais escravo do pecado. You are now a servant of righteousness. Você agora é servo da justiça. And this wonderful and important truth E aqui é uma verdade importante e maravilhosa that Paul is expressing here que Paulo está expressando aqui. is all based on what God accomplishes for his people in the new covenant. E essa verdade se baseia naquilo tudo que Deus realiza para o seu povo na nova aliança. Remember how Paul had described the situation for the Jew in Romans chapter 7 verses 5 and 6. Lembre-se como Paulo havia descrito a situação do judeu em Romanos capítulo 7, 5 e 6. In verse 5 he says, "For while we were in the past No versículo 5, ele disse, porque enquanto nós estávamos no passado, in the flesh the sinful passions were aroused by the law." estávamos na carne
no passado, então as paixões da carne foram despertadas pela lei. And they were at work in the members of our body to bear fruit for death. E ele disse que essas paixões estavam trabalhando nos nossos membros do corpo para produzirem fruto da morte. And the beginning of verse 6 of Romans 7, E no início do versículo 6, em Romanos 7, Paul says, "But now, Paulo diz, mas agora, in contrast to what was true in the past, contrário ao que era verdade no passado, we have been released from the law." nós fomos libertos da lei. And when I was studying this with you yesterday, E quando eu estava estudando isto com vocês ontem, I didn't take the time to look at that word being released. eu não tirei tempo para considerar aquela palavra sendo libertos ou livres. That Greek word is really a military term. Essa palavra grega é um termo militar. And if I am serving in the army, E se eu estou servindo no it exército, might be for 2 years or for 3 years. seja por 2 ou 3 anos, And when my obligation is completed, e quando a minha obrigação militar é completa, I'm discharged. então sou liberto. I'm no longer involved with the army. Já não tenho mais envolvimento com o serviço militar. I'm back to being a civilian. Volto à vida de civil. You have been discharged from the law. Qual é o termo militar para isso? Desmobilizado, não é? Certo. Então, você foi desmobilizado. For the Jewish people, Para o judeu, they were under the authority of the law for as long as they lived. eles estavam debaixo da autoridade da lei por enquanto eles vivessem. But through Jesus Christ and the work of the Holy Spirit, Mas por Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo, they've gotten their discharge paper. eles então receberam a sua carta de desmobilização. They're no longer under the old covenant, Eles não estão mais debaixo da velha aliança, but they now serve God in the newness of the Spirit, mas eles agora servem a Deus na novidade do Espírito, not according to the old covenant regulation. não de acordo com os regulamentos da velha aliança. And in the new covenant, there's a change that takes place E in the people of God. nessa nova aliança há uma mudança que toma lugar em suas vidas. The problem is sin dwelling within me. O problema é o pecado habitando dentro de mim, It has affected and corrupted all of my person. que afetou e corrompeu toda a minha pessoa. In the Bible, it is described as leaven that is used in baking. Na Bíblia é descrito como aquele ingrediente que os padeiros usam, não é? Para levedar. Sim, We would say yeast in é English. fermento. Okay, we're good. It has gone into every part of my being. Então, o pecado penetrou toda a parte do meu interior. Oh, wretched man that I am. Oh, homem miserável que It has sou. corrupted all of me. Corrompeu todo o meu ser. But God doesn't leave me under the power of sin. Mas Deus não me deixa debaixo do poder do pecado. If any person is in Christ, Se alguém está em Cristo, he is a new creation. ele é nova criatura. I'm not what I used to be. Não sou o que eu era. God has made me new. Deus me fez novo. I still have my same personality, Ainda tenho a mesma personalidade, but I no longer am controlled by sin. mas já não sou mais controlado pelo pecado. He has made me alive in Ele Jesus me Christ. vivificou em Jesus Cristo. It is something he has done to me. É algo que ele fez a mim. Are you familiar with the hymn Amazing Grace? Você conhece o hino A Graça Maravilhosa? It was written by a man, John Newton. Foi escrito por um homem chamado João Newton. John Newton, who would say of himself in the past Ele costumava dizer de si mesmo no passado that he was a reprobate and a despised sinner. que ele era um réprobo e um pecador desprezado. But now he was a minister of the gospel of Jesus Mas Christ. agora ele era um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. What made the difference? O que fez a diferença? He told us in his song. Ele nos diz naquele hino. Amazing grace, how sweet the sound Graça maravilhosa.
Que dócil som. that saved a wretch like me. Que salvou um pobre como eu. I was once lost, Eu estava perdido, but now I'm found. mas agora fui achado. I was blind, Eu estava cego, but now I see. mas agora vejo. God made that change. Deus fez aquela diferença na vida dele. It is the work of transforming grace. É a obra da graça transformadora. And what God did with John Newton, E o que Deus fez com aquele homem João Newton, He does to everyone who is in ele Jesus faz Christ. o mesmo para qualquer um em Jesus Cristo. Anyone who is in Christ Todo o que está em Cristo is a new creation. é nova criatura. Look at the change that God had to make by turning back to the book of Jeremiah. Olha para a mudança que Deus havia feito, voltando para o Jeremiah livro de chapter Jeremias. 17. Jeremias 17. In the book of Jeremiah chapter 17, he describes for us our condition in sin. No livro de Jeremias 17, Deus descreve a nossa condição de pecado. In Jeremiah chapter 17, verse 9, Jeremias 17, versículo 9, que diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de o compreender? the problem for the person in Adam O problema para a pessoa em Adão is a heart that is deceitful above everything else. é um coração que é mais enganoso do que qualquer outro órgão. It em is si. more deceitful than the devil É mais enganoso do que o diabo. because it makes people think they're okay even though they're apart from Christ. Porque o coração torna a pessoa pensar que está bem, apesar de estar longe de Cristo. It makes an individual think that I'm better than other people. Torna o indivíduo a pensar que eu sou melhor do que os outros. It's desperately sick, it's terminally ill. O coração está sempre doente e está em estado terminal. There's no way of reforming that heart. Não há como reformar aquele coração. And that's why God gives a new heart. E é por isso que Deus dá um novo coração. The heart of the Christian is not the heart of Jeremiah 17. O coração do cristão não é o coração de Jeremias 17. The heart of the person in Jeremiah 17 O coração da pessoa em Jeremias 17 is the person who is in Adam, é a pessoa que está em Adão, not the person who is in Jesus Christ. não a pessoa que está em Jesus Cristo. In the new covenant, God promises, I'm going to take out your old heart and I'm going to put a new heart within you. Na nova aliança, Deus promete que eu vou tirar de vocês o vosso coração velho e vou pôr em vocês um novo coração. Why is there no condemnation to those who are in Christ? Por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo? Because God has justified unworthy sinners. Porque Deus justificou pecadores imerecidos. And everyone that he justifies, he makes a new creature in Christ. E a todos que Ele justifica, tornam-os novas criaturas em Cristo He Jesus. changes their inner being. Ele muda o seu ser interior. That's why I said yesterday one of the greatest of all miracles É por isso que eu disse ontem que um dos maiores milagres is the fact that I could be controlled in sin and dead in sin. é o fato de que eu podia estar sob o controle do pecado e morto no pecado, But God spoke the word to my heart and made me alive. mas Deus falou a sua palavra ao meu coração e me tornou vivo. I'm alive to God and bear fruit that is pleasing to Estou Him. vivo para Deus e produzo fruto que honra a Deus. I don't want you to accept this just because I'm saying it. Não quero que vocês aceitem isso só porque eu estou a dizer. Is that what it says in your Bible and in mine? Mas é isso que se diz na tua Bíblia e na minha Bíblia? I want you to turn back to the book of Romans. Então volte para o livro de Romanos. I want you to look in Romans chapter 15. Olhe para o Romanos capítulo 15. And in verse 14. Veja o versículo 14. What does Paul say about the Christians in Rome? O que Paulo diz a respeito dos crentes em Roma? Ele diz: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade
e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. It saddens me that in so many churches that preach sovereign grace, Me entristece o facto de que em muitas igrejas que ensinam graça soberana, they never talk about the Christian as is described in verse 14 of chapter 15 in Romans. nunca se fala do cristão como é descrito em Romanos 15, 14. When I look at Romans chapter 15, verse 14, Quando eu olho para Romanos 15, 14, Paul did not say, I'm convinced concerning you, brethren, that you have a deceitful heart above all else. Paulo não disse, eu estou convencido, irmãos, que quando eu olho para vocês, vejo que vocês têm um coração enganoso. Paul did not say to them, I know you are a slave to sin. Ele não disse para eles, eu sei que vocês são escravos do pecado. Instead, Paul said, I am convinced you're filled with all goodness. Ao invés disso, ele disse, eu estou convencido que vocês estão cheios de toda a bondade. What made the difference? O que fez a diferença? O que causou a diferença? Transformation by the Spirit. Transformação pelo Espírito. I was dead, but God made me alive. Eu estive morto, mas Deus me vivificou. That's why John Newton in his hymn, É por isso que João Newton, no seu hino, in his second verse, said no the seu following. segundo verso, diz o seguinte: It was grace that taught my heart to fear. foi a graça que ensinou meu coração a temer. And it was grace my fears relieved. E foi a graça que aliviou os meus temores. How great did that grace appear? Oh, quão grande aquela graça apareceu. The hour I first believed. A hora que eu primeiro criei. There is therefore now no condemnation to those in E Christ. não há, portanto, não mais condenação para os que estão em Cristo God Jesus. has dealt with our guilt before Him. Deus lidou com a nossa culpa perante Ele. Jesus paid the penalty that I deserved. Jesus pagou a pena, o castigo que eu merecia. But God also worked within me Mas Deus também trabalhou dentro de mim. and made me a new creature in E Ele Christ. me fez uma nova criatura em Cristo. And if you are a child of God according to what the Bible teaches, E se você é filho de Deus, de acordo com o que a Bíblia ensina, He has done the same for you. Ele fez o mesmo por você. For everyone that is in Christ Para todos que estão em Cristo. is a new creation. Porque todos que estão em Cristo são nova criatura. Now back in Romans chapter 8 Voltando para Romanos 8, and looking at what else Paul said in verses 1 through 4. e olhando para o resto que Paulo diz, dos versículos 1 a 4, o que mais ele diz? That this work of the Spirit setting us free from sin and death Que ele diz que essa obra do Espírito nos libertando do pecado e da morte is based upon what God the Father and God the Son have accomplished. baseia-se naquilo que Deus Pai e Deus Filho fizeram. For what the law could not do. Pois aquilo que a lei não podia fazer, Remember, the law wasn't given to save people from their sin. lembre-se que a lei não foi dada para salvar o povo do seu pecado. Even though people mistakenly think that by trying to keep the law, they'll be acceptable to God. Apesar de que o povo pensa erradamente que por tentar guardar a lei serão salvos, The law was given so that you would understand you cannot deliver yourself from sin. a lei foi dada para que você possa entender que você não pode por si mesmo se libertar do pecado. If you could or I could, Se você pudesse, ou se eu pudesse, Jesus did not have to die. Jesus não precisava morrer. But God the Father did in giving His Son Mas Deus, o Pai, em dar o seu Filho, what we could not do for ourselves. Ele fez o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. I appreciate in these verses that it's all three members of the Godhead at work in the salvation of God's people. Eu aprecio o facto de que nesses versículos encontramos todos os três membros da divindade envolvidos na obra da salvação. It is God the Father who has designed this work of salvation. É Deus, o Pai, que planejou essa obra da salvação. And has made the great sacrifice of giving His own Son to E- be the bearer of sin. E foi Ele que fez o grande sacrifício de oferecer seu único filho
para ser aquele que levaria a culpa de todos. It was God the Son who willingly bore the wrath of the Father. E foi Deus o Filho que, de livre vontade, sofreu a ira do Pai, So that none of his people will ever be punished for their sin. para que nenhum do seu povo fosse castigado pelos seus pecados. And this work that Jesus has finished, E essa obra que Jesus completou it is the Spirit of God that applies it to é o every one of God's Espírito de people. Deus que aplica essa obra de Jesus em cada um dos filhos de Deus. What the law could not do. O que a lei não podia fazer. Problem wasn't the law. O problema não era a lei. It was weak through the flesh. A lei era fraca por causa da carne. He's not saying because we're sinful. Não é dizer que é porque nós somos pecadores. Weak as it was through the flesh means we don't have the capability Ser fraco por causa da carne significa que nós não temos a capacidade to live up to the standard that God has set. de viver ao padrão que Deus colocou. God accomplishes the work. Mas Deus realiza essa obra. He, through his Son, meets the standard Ele, através do seu filho, cumpre o padrão and sets his people free from sin. e liberta o seu povo do pecado. He condemned sin in the flesh. Ele condenou o pecado na carne. Salvation is of the Lord. A salvação vem do Senhor. It is the work of God the Father. É obra de Deus o Pai. It is the work of God the Son. É obra de Deus o Filho. It is the work of God the Spirit. É obra de Deus o Espírito. And in verse 4, he tells us why he has done his salvation this way. E no versículo 4 ele nos diz por que Deus realizou essa salvação dessa forma. In order that, De modo que, it's the idea this is the purpose of God's work in salvation. essa frase significa esse é o propósito de Deus na salvação. As someone that is a recipient of the grace of God in Jesus Christ, Como recipiente da graça salvadora de Deus em Jesus Cristo, there is a new way of living my life now, há uma nova forma de viver a minha vida agora. and the requirement of the law is being fulfilled E o requerimento da lei está sendo cumprido in those who walk according to the Spirit rather than according to the flesh. naqueles que andam segundo o Espírito e não de acordo com a carne. And when he says the requirement of the law, Quando ele diz que o requerimento da lei, he's not looking at the 613 rules that you find in the Old Testament. ele não está olhando naqueles 613 regras que você encontra no Velho He's not even Testamento. looking at the 10 that were written on the 2 tablets of stone. Nem está a pensar até dos 10 mandamentos que foram escritos nas tábuas de pedra. They were an outward expression in the Old Covenant. Esses regulamentos eram apenas expressões externas daquilo que era realmente requerido. But the fulfillment of the law's requirement Mas o cumprimento do que a lei requeria is the expression of a genuine love for God é a expressão de um amor genuíno por Deus and a genuine love for my brother and sister e in um amor Christ. genuíno pelo meu irmão e pela minha irmã em Cristo. Just as we had mentioned before, Como dissemos antes, when Jesus was asked what is the most important commandment, quando Jesus foi perguntado qual é o mandamento mais importante, he didn't go to any of the 10. ele não foi para nenhum dos 10 mandamentos. He said there's something more important than that. Ele disse, além dos 10 mandamentos, há algo mais importante. It's to love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. É amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua mente, força e seu espírito. And the second that is flowing out of it E o segundo mandamento que sai desse primeiro is to love your neighbor and yourself. é amar o teu vizinho como te amas a ti mesmo. That's the summation of all the Old Testament. Essa é a soma de todo o Velho Testamento. And therefore, if I am someone that genuinely loves God, Portanto, se eu sou uma pessoa que de forma genuína amo a Deus, not just as an emotional response, não como apenas uma resposta emocional a Deus, for this idea of loving God is the biblical term agape.
Porque essa ideia de amar a Deus é a ideia bíblica expressa por agape. It means I've made the decision that God is my priority. Quer dizer, agape quer dizer que eu tomei a decisão de que Deus vai ser minha prioridade. I am living my life for Him. E eu estou vivendo minha vida para Ele. In the same way, Da mesma maneira, the love for my neighbor o amor pelo vizinho is also agape. vai ser também agape. Instead of wanting to do harm to other people, Em vez de querer causar dano a outros, I have made the determination to do what is for their best good. eu tomei a decisão de promover o bem-estar deles. I hope you can see how much higher that standard is Eu espero que você está vendo o quão alto esse padrão é than what you have in the old covenant law. do que o padrão que você tem na lei do Velho Testamento. The old covenant law, if we even look at the summation of the Ten Commandments, A lei da Velha Aliança, se nós olharmos ao resumo ou à soma total dos 10 mandamentos, is always mentioned in the negative. nós vemos que eles são sempre colocados na forma negativa. You shall not steal. Você não roubarás, You shall not commit adultery. não farás adultério. In the New Testament, No Novo Testamento, Paul says, for example, in the book of Ephesians, Paulo, no livro de Efésios, por exemplo, ele diz: the one whose life was characterized by thief or stealing, aquele cuja vida antes era caracterizada por ser ladrão ou roubador, you shall not steal anymore. você não roubará mais. But then he takes it to the next level. Mas depois ele leva isso para o próximo nível. Instead, see how you can benefit the other person. Ao invés de roubar, veja como você pode beneficiar a outra pessoa. This is why love fulfills the requirement of the law. É por isso que o amor cumpre os requisitos da lei. It's a much higher standard O amor é um padrão mais alto than the commandments that we have in the old do covenant. que os mandamentos que temos na velha aliança. And so the requirement of the law is being fulfilled Então os requerimentos da lei estão sendo cumpridos in those who walk according to the Spirit rather than according to the flesh. naqueles que andam de acordo com o Espírito ao invés de andar de acordo com a carne. In verses 4 through 7, Nos versículos 4 até 7, he explains this difference between these two individuals. ele explica a diferença entre esses dois indivíduos. If you look at the beginning of verse 5, Se você olhar para o início do versículo 5, he says, "For those who are according to the flesh." ele diz que, pois, para aqueles que vivem ou que são de acordo com a carne, It's their state of being. esse é o seu modo de ser. It's what they are in their person. É o que eles são em sua pessoa. These are the individuals that are still in Adam. Esses são aqueles que ainda estão em Adão. What's true of these individuals? E o que é verdade deles They set their mind on the things of the flesh. é que eles têm a sua mente colocada nas coisas da carne. They walk according to the flesh. Eles vivem e andam de acordo com a carne. The point that Paul is making, O que Paulo está a dizer that if I am one that is still in Adam and in the flesh, é que se eu sou alguém que ainda está em Adão e na carne, I have a way of thinking that is seen in the way I'm living. tenho uma forma de pensar que se reflete na forma como vivo. When the Bible uses the idea of how one walks, Quando a Bíblia fala da ideia de como alguém anda, it's talking about how they live, how they conduct themselves. ela está a falar de como as pessoas vivem e como se conduzem. So if I'm in the flesh, I have an outlook on life or a way of thinking Então, se eu estou na carne, tenho uma maneira de ver as coisas e de pensar that is different from those who are in the Spirit. que é diferente daqueles que estão em Cristo. The essence of thinking according to the flesh A essência de pensar de acordo com a carne basically means I'm living for myself. significa basicamente que eu estou vivendo para mim mesmo. I'm a self-centered individual. Eu sou uma pessoa que é egocêntrico.
I am a self-pleasing, satisfying individual. Eu busco me satisfazer a mim mesmo e fazer as minhas vontades. I want to give myself to what makes me feel good. Eu vou me entregar àquilo que me faz sentir bem. I'm an individual that wants to elevate or exalt myself. Eu vou buscar elevar ou exaltar-me a mim mesmo. I want you to know how important I am. Eu quero você saber o quão importante eu sou. That's the thinking of those in the flesh. Essa é a forma de pensamento daqueles que vivem na carne. It's a focus on oneself. A sua maneira de viver foca-se em si mesmo. It's an expression of pride. E é uma expressão de orgulho. And it is displeasing to the Lord. E isso não agrada ao Senhor. In contrast, those who are according to the Spirit, Em contraste, os que estão de acordo com o Espírito, this is their condition now in Jesus Christ. essa é a condição deles agora em Jesus Cristo. They have a different way of thinking, Eles pensam de uma forma diferente. and that thinking is translated in how they live their life. E a maneira que eles pensam traduz-se em como eles vivem as suas vidas. In contrast to having a self-centered focus, Ao invés de concentrar-se em si mesmos, they now have a God-centered focus. eles agora concentram-se em Deus. And what is really most important is what pleases God, E o que é mais importante para eles agora é o que agrada a Deus. not what pleases me. Não o que agrada-me a mim. It's coming to grips with what I really am as a creature. É reconhecer realmente quem eu sou como criatura. All beings have been made for God's glory. Todos os seres foram criados para a glória de Deus. And those who are controlled by their sin rob God of His glory. Esses que são controlados pelo pecado roubam a Deus da sua glória. Because they are living for themselves instead of for the Lord. Porque eles vivem para si mesmos em vez de viverem para o Senhor. But those that have been touched by the transforming power of the Spirit Mas os que foram tocados pelo poder transformador do Espírito, are being humbled of heart before the Lord. eles estão de coração humilde perante o Senhor. And even as we saw in the example of Isaiah in our opening studies, E como vimos do exemplo de Isaías no estudo inicial, when Isaiah had tasted of God's forgiveness and grace, depois que Isaías provou da graça de Deus e perdão de Deus, he wasn't concerned about living for himself. ele já não estava mais preocupado em viver para si mesmo. His response was, "Here am I, Lord. A resposta send de me." Isaías foi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. And so this new way of thinking E então essa nova forma de pensar is going to be seen in the lifestyle of the individual. vai se manifestar no estilo de vida do indivíduo. I want to be doing what honors the Lord. Eu quero estar fazendo o que honra ao Senhor. I want to do what pleases the Lord. Eu quero fazer o que agrada ao Senhor. Although I still have problems and difficulties and struggle with sin at times, Embora ainda tenha dificuldades e problemas com o pecado às vezes, I want God to be honored in my life. eu quero que Deus seja honrado em minha vida. And so for those who are still in the flesh, Então, para os que ainda estão na carne, these individuals are hostile toward God. Verse essas 7. pessoas são hostis perante Deus. And also, as he says in verse 8, E também, como diz no versículo 8, they cannot please God. eles nem podem agradar a Deus. But for those who are in the Spirit, Mas para os que estão no Espírito, they have life and peace. eles Verse têm 6. vida e paz. Versículo 6. And so Paul wants to be sure no one misunderstands, Então Paulo quer ter certeza que ninguém mal entende to think that I can either as a Christian be living in the flesh or as a Christian living in the Spirit. para pensar que eu posso como cristão ou viver na carne ou então no Espírito. So he said in verse 9, Então no verso 9 ele diz: however, you're not in the flesh, no entanto, vocês não estão na carne, but in the Spirit if the Spirit of God dwells in you. mas vocês estão no Espírito se o Espírito de Deus vive e habita em vocês. But if anyone doesn't have the Spirit of Christ,
No entanto, se alguém não tem o Espírito de Cristo, he doesn't belong to him. ele não pertence a Cristo. Every genuine child of God Todo filho genuíno de Deus is liberated from the ruling power of sin é liberto do poder dominador do pecado and is growing in the grace and knowledge of Jesus Christ e ele the está Lord, crescendo no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo and has a genuine desire to honor and please the Lord in his or her life. e tem um desejo genuíno de agradar a Deus na sua vida. And so, Paul continues in verse 10. Então, no verso 10, Paulo continua. Not only does it give you a new outlook on life, Não apenas Deus nos dá uma nova maneira de ver a vida and a new way of living your life, e uma forma de viver essa nova vida, but notice he says, if Christ is in you, mas nota que ele diz, se Cristo está em vocês, though the body is dead because of sin, mesmo que o corpo esteja morto por causa do pecado, now he is not saying that your physical body is sinful. ele não está aqui a dizer que o teu corpo físico é pecaminoso. I have to go back to the story of God dealing with Adam in the garden after he had disobeyed God. Eu tenho que voltar para a história de como Deus lida com isso no Jardim do Éden. Because of Adam's disobedience, Por causa da desobediência de Adão, God subjected him to physical death. God subjected. Ok. Então sujeitou? Subjected who? To physical death. He subjected Adam to physical death. Então, por causa do pecado de Adão, Deus o sujeitou à morte. And because of sin, Adam's sin, E por causa do pecado de Adão, your physical body grows old. o teu corpo físico envelhece, It becomes weak and feeble. enfraquece. I'll go back to the choir. Volto para o grupo coral. When I was young like them, Quando eu era jovem, como eles faziam isso aí. not now, I'm 77 years old. Eu já agora tenho 77 anos. I can hardly walk anymore. Quase que nem consigo andar. My physical body is subject to death. O meu corpo físico está sujeito à morte. Don't laugh, your time is coming. Não é bom você rir aí, o teu tempo está a vir também. For every one of us, our physical body is growing old. Porque todo o corpo físico de todos nós está envelhecendo. All going back to what God pronounced on Adam after he had disobeyed him. Nós estamos todos a voltar para aquele estado que Deus pronunciou para Adão depois que Adão pecou. While God has delivered us from the penalty of sin, Enquanto Deus nos libertou da pena do pecado, while God has made us alive in Jesus enquanto Christ, Deus nos vivificou em Jesus Cristo, and while he is changing us more and more into the image of Christ, enquanto Ele está nos transformando mais e mais à imagem de Jesus, he still is going to deal with us getting old and feeble and eventually physically dying. ela ainda está lidando conosco, crescendo, envelhecendo e eventualmente voltarmos à morte, experimentarmos a morte. So he says in verse 11, Então ele diz no verso 11, if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, se o Espírito daquele que levantou o Senhor Jesus da morte mora em vocês, he who raised Jesus Christ from the dead então aquele mesmo que levantou o Senhor Jesus da morte will also give life to your mortal bodies também dará vida aos vossos corpos mortais, through his spirit that indwells you. através do seu Espírito que habita em vocês. To be human means that I have a material part of my being and an immaterial part of my being. Ser humano, ser um ser humano significa que eu tenho uma parte material que me define e que eu existo nessa parte material. And God is going to restore all of me into his presence. E que Deus vai restaurar tudo de mim, When I am a sua glorified, presença, quando eu sou glorificado. it won't only be my inner self that reflects the virtues of Jesus Christ, Quando eu sou glorificado, não vai ser apenas o meu ser interior que reflete a glória de Jesus, but I will also have a physical body that resembles his resurrected body. mas também eu terei um corpo físico
semelhante ao corpo que ele teve depois da sua ressurreição. It isn't something we can do for ourselves. Não é uma coisa que nós podemos fazer por nós mesmos. It's what God does for his people. É o que Deus faz por seu povo. And in verses 12 through 14, No verso 14 verso 12 até 14. if you really understand these truths, Então, se você realmente entende essas verdades, then here's your obligation before God. e aqui então está a tua obrigação perante Deus. It's a way in which he is saying beforehand Romans chapter 12, verse 1. Aqui é a forma que ele está a falar antes de Romanos 12. I beseech you based on the mercies of God, Portanto, irmãos, eu rogo-vos pela misericórdia de Deus, that you present yourself as a living sacrifice, que vos apresenteis como sacrifícios vivos, holy and acceptable to God, santos e agradáveis a Deus, which is reasonable worship. que é o vosso culto racional. And that's why in verse 12 he says, Por isso, no versículo 12, ele diz: our obligation, our debt is to God, not to live according to the flesh. a nossa dívida, a nossa obrigação para com a carne é viver sujeitos ao Espírito. Because if you're living according to the flesh, Porque se você vive de acordo com a carne, remember God is not mocked. lembra-se, Deus não se escarnece. All that awaits you is death. Tudo que você está apenas caminhando para a morte. That final separation from God, the lake of fire. Aquela morte é a final separação com Deus, é o lago de fogo. But if you're living by the Spirit, Mas se você está a viver pelo Espírito, you are putting to death the deeds of the body. você está pondo à morte as obras da carne. Then you'll live. Então você vive. See, it is not only the Spirit of God that gives life to God's people. Não é apenas o Espírito de Deus que dá vida ao povo de Deus. It is the Spirit of God that breaks the ruling power of sin. É o Espírito de Deus que quebra o poder reinante do pecado. He doesn't tell us mortify sin in the flesh as a Ele- command. Ele não nos diz para mortificar o pecado na carne como um mandamento, But he is making a statement of what the Spirit does. mas ele faz uma declaração do que o Espírito faz. He is the one that cuts off sin before it can control the people of God. É o Espírito que corta o pecado antes do pecado controlar o povo de Deus. And that's why in verse 14 he says, É por isso que no verso 14 ele diz: for all who are led by the Spirit, pois todos que são guiados pelo Espírito, these are the sons of God. esses são os filhos de Deus. When Paul talks about being led by the Spirit, Quando Paulo fala sobre ser dirigido pelo Espírito, he's not talking about him giving direction in your daily life. não está a falar do Espírito dando direção no seu viver diário. Although as Christians we pray and ask God to guide us and direct us that he might use us. Embora, como cristãos, nós oramos e pedimos que Ele nos guie, nos dirija para o seu serviço. Verse 14 is an explanation as to why verse 13 is true of God's people. Mas o versículo 14 aqui é uma explicação de por que o versículo 13 é verdadeiro para o povo de Deus. The leading of the Spirit in the life of a Christian A direção do Espírito na vida do cristão means that God is cutting off sin before it controls one of his children. significa que Deus está a cortar o pecado antes do pecado controlar a vida do crente. Before it controls them. Antes do pecado controlar o crente. This is the amazing grace and salvation of the Lord. Essa é a graça maravilhosa e a salvação do Senhor. I don't know if you're familiar with a hymn by Charles Wesley. Não sei se você conhece o hino por Charles Wesley. The name of the hymn is And Can It Be? O nome do Charles is do- telling me you do- don't do know it, but hino that's okay. diz que como é que pode ser? Como é que pode ser? Yeah. I will recite verse 4 and verse 5 for you. It's a 5-verse hymn. O hino contém 5 estrofes. Eu vou recitar a estrofe primeira e a última.
in verse 4, Desculpe, 4 e 5. Na quarta estrofe, he says, ele diz: Long my spirit lay, por muito tempo o meu espírito estava fast bound in sin and nature's night. amarrado em pecado e na escuridão da natureza. But your eye diffused a quickening ray. Mas o teu olhar difundiu I awoke, com a luz matutina e eu me acordei. and the dungeon flamed with light. E, portanto, a minha prisão ficou inundada de luz. My chains fell off. As minhas correias caíram. My heart was set free. Meu coração foi liberto. I arose. E eu me levantei I went forth, e fui para frente and I followed you. e segui-te. Then in verse 5, Então, no verso 5, he says the following: ele diz o seguinte: There is no condemnation. não há condenação. There is no condemnation now I dread. Não há condenação agora que eu temo. For Jesus and all in him is mine. Porque Jesus e tudo que está nele me pertence. Alive in him, Vivendo nele, ou my vivo nele, living head, a minha cabeça viva and clothed in righteousness divine. e vestido na justiça divina. Bold I approach the eternal throne Corajoso eu me chego ao trono eterno and claim the crown of Christ my own. e reivindico a coroa de Cristo como minha coroa. And can it be Como pode ser? that you, my God, Que tu, meu Senhor, would die for me? podias morrer por mim. Amazing love. Amor maravilhoso. How can it be? Como pode ser? That's what Paul's saying in Romans 5 through 8. E é o que Paulo está a dizer em Romanos 5 a 8. In Adam, Em Adão, we're chained in sin. estávamos amarrados, encadeados pelo pecado. We're in the darkness of the dungeon. Estávamos na escuridão da prisão. We have no way of understanding how to get out. E não tínhamos como sair, não sabíamos como sair. But God begins the work. Mas Deus iniciou o trabalho. He floods the dungeon with light. Ele enche a cela com a sua luz. He gives me understanding in my heart. E Ele me dá entendimento no meu coração. And as I gain that understanding, my chains fall off. E ao entender, então as minhas cadeias caem. My heart is now free. O meu coração está livre. And I get up E eu me and levanto follow him. e sigo o Senhor. And I'm not afraid of being judged and condemned by him. E não tenho temor, não tenho medo de ser julgado e condenado por Ele. I boldly come to that throne of grace, E eu chego ao trono da graça corajosamente, clothed in the righteousness of Jesus Christ, vestido da justiça de Jesus Cristo. because God has already told me my verdict. Porque Deus já me disse a minha sentença. For me and everyone in Jesus Christ, Para mim e para todos em Jesus Cristo, there is right now no condemnation. neste momento não há mais condenação. It is all the work of God on behalf of unworthy sinners. É toda obra do Senhor e eu sou um servo imerecível. And in this section before us, E agora essa secção perante nós. he emphasizes what the Spirit does for us that we can't do for ourselves. Ele enfatiza o que o Espírito pode fazer por nós que nós não podemos fazer por nós mesmos. He has told us that you and I need new life. Ele nos disse que você e eu precisamos de nova vida. And it is the Spirit that makes us alive. E é o Espírito que nos torna vivos. In the same way that Jesus told Nicodemus, Da mesma maneira que Jesus disse para Nicodemos: you must be born again. você deve nascer de novo. The flesh profits nothing. A carne aproveita para nada. It is the Spirit that gives life. É o Espírito que dá vida. Not only does the Spirit give us new life, Não apenas o Espírito nos dá nova vida, but He unites us with Jesus Ele Christ. nos une a Jesus Cristo.
That is the baptism of the Spirit. Esse é o batismo do Espírito. That's what we learned in Romans chapter 6. É o que aprendemos em Romanos 6. It's the statement that Paul made in 1 Corinthians 12:13. É o que Paulo disse em 1 Coríntios 12, 13. For by one Spirit Porque por um Espírito we were all baptized into one body. fomos todos batizados em um só corpo. We were all made to drink of that same E Spirit. todos fomos feitos a beber daquele mesmo Espírito. By the Spirit of God, we've been united with Jesus Pelo Christ. Espírito de Deus, nós fomos unidos a Jesus Cristo. And as we just saw here in Romans 8, E como vimos aqui em Romanos 8, every one of God's people is led by the Spirit. todos filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Where Deus, He is at work within them so they're never controlled and dominated by sin. que trabalha dentro deles para que eles nunca sejam controlados e dominados pelo pecado. Sin is cut off before it can become the O controlling pecado power. é cortado antes de exercer o seu poder controlador na vida do crente. And He is also the one that is at work. E é esse Espírito também que trabalha agora. As Paul stated to the Corinthians in 2 Corinthians chapter 3, Como Paulo disse aos crentes em Corinto, em 2 Coríntios 3, in verse 17 and 18. 3, versículos 17. Now e the Lord is the 18. Spirit, Agora, pois, o Senhor é o Espírito, and where the Spirit of the Lord is, there's liberty. e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. And we all, with unveiled face, E nós todos com caras desmascaradas, are beholding as in a mirror the glory of the Lord, estamos contemplando como num espelho a glória do Senhor are being transformed e sendo transformados into the same image à mesma imagem, from one level of glory to another, de grau de glória ao outro, as from the Lord the Spirit. como que do Senhor o Espírito. It's a process God does in His people. É processo que Deus realiza em seu povo. I am not what I was yesterday, Eu não sou o que era ontem. and I know I won't be what I'll be in the future. E eu sei que no futuro não serei o que sou agora. But I have the confidence to know that God is at work within me. Mas eu tenho a certeza e a confiança de que Deus está trabalhando em mim. And as hard as it may be for anyone to perceive or believe, E não importa o quão difícil pode ser para alguém para entender ou crer, when God is finished with me, quando Deus tiver acabado seu trabalho comigo, all of the glory and virtue of Jesus Christ will be clearly seen. toda a glória e a virtude de Jesus Cristo será visto em mim. Because everyone that God justifies, Porque todos que Deus justifica, He starts that process of changing, sanctifying them, Ele começa aquele processo de lhes mudar e lhes santificar, until He completes it and glorifies all of His children. até que Ele complete aquele processo e glorifique a todos os seus filhos. How great is the salvation of the Lord. Quão grande é essa salvação do Senhor. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you again Pai, te agradecemos outra vez for all of your mercies that you shower upon your people each day. por todas as tuas misericórdias que derrama sobre o teu povo todos os dias. I thank you for your word, Te louvo pela tua palavra, that it's living and it's powerful. que é viva e poderosa. And it's what you use by the Spirit of God E é ela que tu usas pelo Espírito de Deus to change your people more and more into the image of para Jesus Christ. transformar o teu povo mais e mais à imagem de Jesus Cristo. Father, give us a hunger to know you better, Pai, nos dá fome para te conhecer melhor, to glorify the only one that is worthy, para glorificar somente aquele que merece, even Jesus Christ our Lord. que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amen. Amém.